No dia 2 de outubro do ano passado, o Comitê Olímpico Internacional escolheu o Brasil para organizar e sediar a 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas para quem quer conhecer a participação brasileira nas Olimpíadas, terá que retornar ao ano de 1920, na Antuérpia, quando Guilherme Paraense conquistou a primeira medalha de ouro na prova de tiro. Era também a primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Bem, e apesar da conquista histórica, a modalidade não conseguiu se tornar um esporte popular, assim como o vôlei, o basquete, natação e até mesmo o tênis, com as vitórias de Gustavo Kuerten. No Questão de Justiça de hoje, vamos abordar a prática de tiro como esporte e também a legislação vigente. O nosso convidado é mesmo Walter Cilioni? Olha, Raul Jafé, é o presidente da Associação do Tatuapé de Tiro, o doutor Alessio Rossin Neto. Como vai? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, uma boa tarde. Olha, e é uma situação interessante, porque a gente fala de porte de arma, fala da questão da segurança pública, né? E essa questão do tiro, a prática, o que é que acontece, é pouco discutida, porque tem associações que fazem esse tipo de trabalho, né? E podem até instruir a população a não usar, às vezes, a arma ou não carregar a arma, né, Raul? O uso da arma é uma questão de justiça, né? Aprovada, inclusive, por um plebiscito, em qual a população brasileira participou, há coisa de 4 anos atrás, provavelmente. E eu diria que não há proibição total e absoluta de uso de armas ganhou o plebiscito, o povo brasileiro disse não há proibição, ganhamos, mas não levamos. Exatamente. Né? Porque fizeram o que bem entendiam e continuam proibindo. Aliás, vamos começar por esse. Antes de a gente abordar esse assunto, né, porque esse é um assunto que vai movimentar muito o programa, esse plebiscito. Mas vamos primeiro fazer uma pergunta para o doutor a respeito do seguinte. Eu, quando mais jovem, pouco mais do que adolescente, na faixa dos meus 18, 19 anos, eu praticava tiro. Aliás, a nossa época, né, e os nossos telespectadores da minha faixa de idade, dos 50, 60 anos, era comum, a gente brincava com revólver de espoleta, né, com estilingue. Então, era a época do John Wayne, né? Sim. Então, brincar com armas e o menino, para ser menino mesmo, o pai chegava e dava um revolvinho, né, uma arma, mesmo que fosse de espoleta. E depois, quando crescia, era aquela famosa espingardinha de chumbo, de pressão. Exato. Aí eu mesmo pratiquei um pouquinho no clube de tiro. Eu pergunto, qual a diferença entre uma associação de tiro que você preside e um clube de tiro? Bom, diferença não existe, assim, teoricamente, nem na prática nenhuma. São lugares apropriados para você praticar o esporte do tiro. Tanto faz um stand de tiro como um clube ou uma associação, todos eles são locais que têm uma proteção, uma isolação acústica, um aparabalas, que é para poder, digamos assim, quebrar o impacto do chumbo na hora que ele acerta num alvo. Então ele se desfacela e não tem perigo nenhum, nem de ricochete e nem de transfixar o ponto. Mas diferença em si não tem, porque a gente sempre prima pela segurança. O que interessa dentro do stand de tiro é o seu entendimento do armamento e a segurança para poder manusear aquilo para praticar um esporte. Porque, graças a Deus, até hoje, no meio desse esporte, nunca teve acidente. Nenhum registrado até hoje. Por quê? Sempre nós primamos pela segurança do atirador e de quem está em volta, praticando junto com ele. Quer dizer, você pode afirmar 100% que quem procura uma associação de tiro e se filia a uma associação de tiro é porque é uma pessoa que tem aquela paixão pelas armas, pelo tiro, que ele não vai lá buscando a sua defesa, aprender defesa pessoal ou aprender a se defender, fazer o tiro defensivo, ele apenas procura uma associação e se filia a ela pelo gosto, pelo esporte? Com certeza. Para se ter uma arma hoje, a dificuldade que se tem para poder adquirir, tem que ser um atirador, tem que ser registrado no Exército e tem que ter bons antecedentes para poder fazer isso. E, ao mesmo tempo, o número de documentos exigido para ele, desde atestado de antecedentes, comprovação de residência, trabalho, tudo isso daí é vinculado no pedido de um CR, que significa Certidão de Registro de Atirador. Pode ser atirador, colecionador ou caçador. E quem faz regulamenta
e permite a posse desse certificado é o Exército. Então, são pessoas que são voltadas realmente para o esporte, não como, digamos assim, para se proteger. Porque, entenda, uma arma de tiro é uma arma totalmente especial. O gatilho dela é muito leve, é uma arma perigosa para você portar. Eu jamais indicaria fazer uma coisa dessa. Então, quem vai para o instante de tiro praticar o esporte é porque gosta do esporte, gosta do mecanismo das armas, porque muita gente fala não, que arma é um mal que tem que ser erradicado. Não existe. A arma é um objeto mecânico inanimado. Hein? Quem faz uma arma perigosa ou não é a pessoa que está atrás do gatilho. Que pode ser uma arma branca também, né? Uma faca, uma barra de ferro, um taco de beisebol. Todas elas são armas. Exatamente. Depende do jeito que você usa essa arma, em si, no caso, uma arma de fogo, para praticar um esporte, somente isso. Aliás, eu só queria complementar dizendo o seguinte, o Alex citou toda essa dificuldade que é para se conseguir adquirir uma arma e torná-la registrada. Para conseguir uma arma hoje é muito mais fácil ser bandido do que cidadão honesto. Porque o bandido consegue a arma com a maior facilidade, sabe de onde se vem, de todos os lados das fronteiras brasileiras passam as armas e os bandidos adquirem como bem entendem, tem armamento muito melhor do que o Exército, do que mesmo a nossa polícia. Isso. E para eles é fácil. Agora, para o cidadão correto, é muito difícil obter as condições para se atirar, não é isso? Concordo plenamente, porque o tempo de demora de espera de aprovação de uma autorização de compra até você... Porque nós podemos comprar direto das fábricas o armamento para a prática do esporte. Então, às vezes, os calibres, vocês falam, nossa, mas é um calibre... Não existe calibre grande. O calibre que mais mata, ou que jamais mais matou, acho que no Brasil ou no mundo, é o calibre 22. É a menor das balas fabricadas hoje, que é usada também para tirar o alvo, porém... Arma foi um de calibre, mulher, né, que a turma chama, exatamente, né? Que tinha as pistolas semiautomáticas, revólver com 7, 9 tiros, mas eram armas pequenas devido ao calibre. Mas é uma munição que ela tem um alto poder de perfuração. Ela não tem um poder de impacto grande, mas na perfuração ela consegue, que antigamente os antigos falavam que ela corria pelo corpo. Não, ela não corre. Ela simplesmente desvia numa cartilagem, no osso, e acaba perfurando mais de um órgão, vários órgãos do indivíduo, causando hemorragia interna. Mas não detém a ação de um assaltante, vamos supor que você vai querer se defender, não detém. Por quê? Na balística se comprovou que é um calibre ineficiente para a defesa. Então, considera-se calibres bons, como a polícia mesmo usa hoje. .40. Usa um projétil que chama de ponta oca, né, um Hollow Point. Para quê? Para ter uma deformação, ter menos probabilidade de matar, mas grande poder de impacto. Impactar. O stopping power dele é fabuloso. Por quê? Ele consegue deter a ação do indivíduo. Nem sempre matando. Superior ao 38, né? Superior ao 38. Na hierarquia seria, vamos dizer, das armas atuais que temos aí à disposição. 380, o pessoal fala que é boa porque tem alta capacidade, mas o poder de parada uma 380 é menor do que um de 38. A 380 é uma pistola automática. Pistola semiautomática. Semiautomática, porque cada aperto de gatilho vai fazer o movimento do mecanismo e vai disparar um tiro. Então ela é uma arma semiautomática. Arma automática são só submetralhadoras ou fuzil com ação de ciclagem automática de tiro. O revólver é considerado uma arma de repetição, porque a cada puxada de gatilho, você movimenta o tambor e aciona-se um tiro. Você solta o dedo do gatilho, puxa de novo, recicla novamente esse movimento do mecanismo, dando a ação do segundo tiro, mas por ação mecânica. Na pistola, por ser semiautomática, cada aperto de gatilho tem a explosão da espoleta, que é o iniciante, a queima da pólvora, gera-se gases, o projétil sai pelo cano, a mesma pressão que empurrou o projétil para frente vai recuar o ferrolho, vai ejetar a cápsula vazia, pegar outra dentro do carregador, outro cartucho íntegro, colocar dentro da câmera e deixar ele pronto para ser disparado novamente. Aí é uma ação semiautomática. Sabe que me causa uma dúvida, presidente, essa pessoa que procura a prática desse esporte, pessoa que tem a convivência ali diária com esse pessoal, eles buscam o esporte por uma questão só do esporte mesmo ou a questão da proteção, até no subconsciente? Fala, não, eu sei pelo menos manusear a arma. Tem isso? Eu sei que é uma coisa meio complicada de se falar, mas... Talvez a pergunta é mais ou menos dentro daquela que eu fiz, perguntando se quando a pessoa tem esse sentido, ele vai procurar um clube de tiro. Sim. Não uma associação, seria mais ou menos isso? Não, ele pode ir tanto no clube como na associação ou com um stand, digamos assim.
porque tem estandes que são estandes, vamos supor, que nem a Polícia Civil tem um estande dela, o pessoal da PM tem um estande dela. E às vezes eles devem levar parentes ou amigos para frequentar o estande, dentro das normas de segurança deles e tal. O clube ele é um pouco mais fechado, mas a pessoa, indiretamente, mesmo que não for procurar, ele vai saber manusear. Mesmo pegando uma arma que é para competição, o funcionamento dela é igual, idêntico, as normas de segurança são as mesmas de uma arma para defesa. Para defesa. Não sei se no subconsciente ou intencionalmente, pode ser usado? Pode, mas ele vai aprender a maneira correta e o que é dentro da lei, o permitido e o não permitido. Porque uma arma de competição ela foi feita e vendida para o atirador para ser usada em competição. Não para ser usada como arma de defesa, devido aos calibres, porque tem alguns calibres restritos, tipo .40, 45, 38 super alto e outros que são calibres restritos para o uso civil. Que você não compraria uma arma desse calibre para ter em casa para defesa, porque você não poderia. Entendi. Então você teria que só ter 6,35, que é as pistolinhas, o 22, o 380 e o 38, que consideraria o melhor dos calibres para defesa, dentre todos os calibres permitidos pela legislação, que quem faz essa legislação é o Exército, através do R-105. O 32 não está fora dessa canção? Olha, o 7,65 e o 32 são calibres que praticamente são, a gente chama quase de munição de fogo calado. Por quê? A venda de cartuchos desse daí não tem. Então você pode ter até uma arma nesse calibre, mas a munição nova você não vai achar. É muito difícil nas lojas do varejo, que seria para uma pessoa idônea que, através da Polícia Federal e do Sinarme, teve o direito de aquisição de uma arma dessa para proteção sua dentro da sua casa, mas são calibres que já não vendem. Até a fabricação dela praticamente é inexistente. Não existe mais você chegar numa loja, eu quero uma pistola Taurus ou qualquer outra marca, calibre 7,65. Não, você vai te oferecer várias marcas, calibre 380. Mas o que é mais indicado, qual que é? O revólver. Porque o revólver para defesa é uma arma de repetição. Se falhar um tiro, você não precisa manobrar, não precisa ter uma destreza muito grande. O revólver, você solta a tecla do gatilho, mesmo não saindo um tiro, apertando novamente, vai girar o tambor e acionar o segundo tiro. É uma arma mais segura para o indivíduo que quer ter uma arma de proteção, vamos dizer assim, no caso. Perfeitamente. Aliás, eu também queria perguntar, também dentro dessa questão de tipo de armamento, é possível se recarregar, fazer uma recarga caseira dos cartuchos, da bala, né? Porque eu me lembro na época da cartucheira, Sim. que se usa muito no interior do Brasil todo, é comum você comprar a pólvora, comprar o espoleta e fazer buchas e a maquininha ali dentro. Eu mesmo aprendi a recarregar os meus cartuchos da época, mas no revólver não é isso, não é possível. Não, é diferente. O pessoal do tiro, ele prefere a munição recarregada, por quê? Ela é mais padronizada, porque tem as máquinas de recarga, então você vai fazer mais meticulosamente a recarga. A quantidade idêntica de pólvora em todos os estojos na hora de recarregar, a troca da espoleta tem, a calibração do estojo tem a ferramenta que faz isso, e a inserção da ponta dentro do estojo, depois que ela está espoletada, calibrada e já com uma quantidade pré-determinada de pólvora, que faz a geração dos gases e faz o disparo acontecer. Então, você tem um projétil que também, tem vários tipos de projétil, o que é só de chumbo, o que é jaquetado, que eles falam que é bala de aço, mas não é bala de aço, porque algumas eram cromadas. Era um núcleo de chumbo para dar peso, uma capa de cobre ou opaca, qualquer outro material que seja antiatritante, encamisado o projétil, e uma outra ponta que é a ponta pintada, que é uma resina que se passa em cima desse projétil. Para quê? O pessoal do tiro agora está usando muito esse tipo de projétil, porque é um projétil que ele, porque está se falando muito de ecologia e tudo mais, a agressão do solo pelo chumbo. Esse é um projétil que, digamos assim, ecologicamente correto. Por quê? Essa tinta não sai, mesmo dele passando dentro do raiamento da arma, ele não desgruda. Então, ele isola o chumbo do contato direto com a terra, como aconteceria praticamente com a jaquetada também. Mas a ponta de chumbo, ela é a mais barata. Então, na recarga, daria para se fazer a recarga sim, mas isso daí normalmente é feito no clube de tiro. Tem pessoas que se arriscam a fazer isso daí até em casa. Eu acho que deve ter, mas uma que não vai sair direito. Uma que você tem que ter um domínio, uma técnica própria para aquilo. E os ferramentais corretos para fazer a recarga. Para sair uma recarga certa, correta, bem feita. Não acima ou abaixo, porque você pode aumentar de uma certa maneira a quantidade de pólvora dentro de um estojo
ou um tipo de pólvora que tem uma velocidade de queima muito rápida, que você pode transformar um tiro numa banana de dinamite. Na hora que você apertar o gatilho, ela não vai jogar o projétil para frente. Ela vai, não é que ela vai retornar, ela vai implodir dentro do cano e vai fazer a arma virar uma granada. Vai voar pedaço de tambor, no caso do revólver, ou do cano, numa pistola, e vai causar danos para a pessoa que estiver atirando, ou quem estiver do lado. Então, eu acho meio difícil. Mas pode ser que tenha, isso sem dúvida nenhuma. Mas dentro do âmbito do clube de tiro, ou de uma associação, ou do stand em si, quem tem as máquinas de recarga, porque tem uma pequena máquina, uma ferramenta para você fazer a recarga, ela é feita com bastante assim, cuidado e meticulosidade para poder ter um tiro perfeito, mais homogêneo do que a munição comprada de fábrica. Por isso que se faz a recarga no clube. Bom, a gente vai agora, presidente, para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e já retornaremos. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali também no nosso site. Olha, para entrar no site é bem fácil. Você entra no site da RBTV, procura ali jornalismo, a gente vai estar perto do nosso grande jornalista aqui da casa, que é o Ney, que agora está fazendo também todo um trabalho com relação às eleições, aqui com a diretoria da casa. Procura ali embaixo Questão de Justiça e entra ali no nosso site. Ali você pode ver as reprises e as participações do Questão de Justiça. Você pode opinar, pode indicar a pauta. Mande um e-mail para a gente, questãodejustiça@rbtv.com.br. Raul, né? Pode parecer diferente, mas a justiça trata de cidadania, a cidadania trata de segurança pública. E como fala o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, o Dr. Arles, da OAB aqui de São Paulo, segurança pública envolve um monte de coisa, desde a moradia, a casa onde a gente está, o caminho, a árvore, que talvez se pode ou não se pode, da questão de estrutura do local, como também a questão delicada, que é a questão de armamento, onde a própria OAB, aqui em São Paulo, a questão de mais ou menos uns 4 anos atrás, fez um movimento para a captação de armas e passar isso para me regular, né? E passar isso para domínio, talvez, do Exército, para a destruição da arma. E aqui hoje a gente recebe um presidente de uma associação, que é o Aércio, né? Não, perdão, o Alércio, e esse presidente está explicando para a gente essa situação importante, que é ter esse regramento com relação ao manuseio da máquina, arma, que pode ser uma coisa que ajuda por uma opção de Olimpíada ou também pode ser um problema na vida de quem não sabe manusear. Né? Aliás, e você é exímio conhecedor da matéria de criminal, de armamento, que você trabalhou com polícia, você sabe. Claro, não, eu sei, mas eu até queria perguntar para o Alessio em relação a como funciona a comparação entre as nossas associações de tiro aqui no Brasil com o exterior, por exemplo, os países civilizados, países de primeiro mundo. Nem vou pedir para citar os Estados Unidos, que nos Estados Unidos você vai lá numa loja, a gente vê muito até nos filmes, a gente vai lá, adquire um monte de armamento e sai andando pela rua. Supermercado, não precisa ser uma loja específica. No supermercado tem. E quando a gente vai para o exterior, a gente até se espanta quando você está andando, às vezes, de ônibus, de táxi ou de carro, e você vê aquela loja de arma com toda aquela... Mas você pensa, será que isso é de brinquedo? Porque a gente não está acostumado a ver isso na rua hoje, né? Sim, sim. Mas, vamos dizer, nos países europeus, os países mais avançados, como é que eles se portam com relação à questão da prática do tiro? Não, em muitos países, pelo que eu tenho notícia e vejo, porque a gente vai fazer muita competição fora do Brasil. Os mundiais são feitos normalmente fora daqui. Lá, o porte de arma em si, na maioria dos lugares, ela é proibida, de armas curtas. Porém, o cidadão tem o direito de ter uma cartucheira calibre 12 na sua casa, semiautomática, repetição, ou de 1 cano, 2 canos, que é usada para caça, porque caça lá é liberada. Porque, como muita gente, eu sou contra a caça, eu não gosto de eu também. De fazer esse tipo de Já fui de caçador e me arrependo. Eu nem cheguei a ser caçador, mas antes já me bateu esse arrependimento, porque eu não acho certo você usar uma arma para caçar um animal indefeso. Vamos supor, você vai atirar num coelho ou num fazão. Pô, eu me senti covarde depois. É muita covardia nesse ponto. Mas, com questão de fora do uso da arma, fora isso, realmente, acho que o porte, na maioria dos países, pelo que eu saiba, ele é proibido. Mas você pode ter na sua casa, sem problema nenhum, para uso, da sua defesa,
sendo que lá o problema de segurança é bem diferente daqui. Você pode ter uma arma curta, uma pistola, um revólver para sua segurança. E as armas tipo cartucheiras, que são de cartucho, que não são um projétil único, são vários bagos de chumbo que é usado para caça, para se espalhar, é usado principalmente para caça. Porque lá é uma tradição isso daqui. O Brasil não tem tradição de armamento. Nem a nossa história aqui, na parte do Exército, da parte da própria PM, que tinha um acervo enorme de armas, da época da Revolução de 32, submetralhadoras, minto. Metralhadoras são aquelas metralhadoras de tripé, que funcionavam algumas com manivela, outras já no sistema semiautomático. Armas alemãs, ainda da Segunda Guerra Mundial. Fabricadas na Alemanha, americanas. Então, Mauser, né? A famosa Mauser, que chamavam tanto. É uma Mauser, tal, mas são nomes que ficaram porque foram as primeiras a ser produzidas. São armas, assim, que têm valor histórico. Só que aqui, infelizmente, ninguém dá o valor histórico. Se não for os colecionadores particulares, ou seja, aquele indivíduo que gosta realmente da máquina, do funcionamento de uma peça antiga, que vai ao Exército, pede um CR de colecionador, tá? Tem o tempo lá do trâmite, as exigências que eles fazem e tudo mais, ele consegue esse CR de atirador. Aí o que acontece? Ele vai começar a procurar no acervo pelo Brasil, ou às vezes até em troca com outros colecionadores. E é uma coisa difícil, porque quase não tem. A maioria do pessoal, quando teve a entrega de armamento e tal, entregou muitas peças, que às vezes era do bisavô, do avô, mas peças que faziam parte da nossa história. As beretas, né? Eu lembro com tanto... As próprias Mausers, Luger também alemã, que tem muitos aqui no Brasil. Eu cheguei a ver gente que tinha Luger alemã. Vários fabricantes europeus, tinha aqui americanos e tal. Por quê? Lá tem uma tradição. Teve até uma época, isso me diziam pessoas do meio, mas antigas, uma delas até falecida agora, que teve uma época que os americanos mandaram para o Brasil caçadores, hunters, né? Não para caçar, mas para procurar na parte do nosso Nordeste, na época do Lampião e tal, foi mandada muitas Winchester chamadas Yellow Boy, que faz parte das histórias faz parte da história dos Estados Unidos. Exato. Então essas aí eram armas feitas praticamente artesanais e a caixa dela era de bronze, então era amarela. Como tinha as papo amarelas, Winchester papo amarelo, que era só a parte de baixo, mas é uma geração mais moderna. Mas é que chegou a ter muito das Yellow Boy, que era uma caixa de bronze, cano em metal, aço, a parte da armação todinha em bronze, e era uma arma, assim, vamos dizer que para a época era muito bonita. A bala saía pelo lado, né? Não, ela ejeta por cima. A introdução era na lateral. Você colocava, tem um tubo carregador embaixo do cano, colocava acho que 10 ou 12 tiros. Em cima um cano que era normalmente octagonal, tinha 8 faces, não era redondo. E a caixa toda em bronze dourada. Então era uma arma muito bonita. Precisão extraordinária. Muito boa a precisão. Mas o que acontece? Mandaram muito caçadores para procurar esses tesouros, vamos dizer assim, para eles, para fazer parte de um acervo deles de história. Porque você vai aqui, o nosso governo, infelizmente, não se preocupa com a história do armamento no Brasil. Fuzis da época da Revolução, que era aqueles Mauser, fuzil Mauser, ação de repetição, colocava 5 munições calibre 7mm, e bolt action, né? Cada ação de alavanca que você manobrava, você fazia um disparo. Aí tinha aquela fitinha com mais 5 munições, você colocava por cima, abria o ferrolho, colocava por cima e tirava a fitinha, já recarregava a arma novamente. Então, coisas que não tem aqui. E até tinha um tempo atrás. E foram vendidas em leilões para colecionadores particulares. Como no Rio, fazem muitos leilões de armamento obsoleto do Exército, mas que fazem parte de uma história. Então, quem compra, quem absorve isso daí? São os colecionadores particulares. Porque o governo, infelizmente, não se preocupa com história. Para eles, simplesmente não existe. E a arma faz parte da história. Cara, vocês conhecem muito mais, né? Mas qual é a arma que fez mais história aqui com a gente? São todas a união dessas ou a gente tem uma específica aqui? Olha, uma arma curta que era muito usada pela Força Pública antigamente era a Mauser, modelo C96, que usava um cartucho que era uma garrafinha minúscula, que foi substituída depois, a própria arma foi substituída para virar 9mm Parabellum, que era uma munição mais moderna, mais recente. Mas o que se tem, pelo que eu ouvi já dos antigos falando, conversando, porque eu sempre gostei da história das armas. E acho que foi uma que teve mais repercussão foi essa arma, porque ela é um sistema semiautomático já,
E ela carregava por cima, não tinha carregador. Aí, quando transformaram elas do calibre garrafinha para 9mm Parabellum, o Mauser é 763 Mauser, é calibre 763. Era não era cilíndrico o cartucho, ele era feito uma garrafinha, parecido com munição de fuzil, só que pequena, para usar em arma de mão. Tinha uma precisão excelente e introduziram um carregador pela parte de baixo dela, que foi feito dentro da CSM-AM, da Polícia Militar, essa transformação, que era para a Força Pública na época. Porque ali eles tinham desde artilharia antiaérea, tinham metralhadoras de tripé e essas armas que foram transformadas para um calibre moderno, 9mm Parabellum. Sabe uma coisa que chama atenção, Raul? Sempre na discussão de segurança pública, que tipo de armamento que a polícia tem, uma civil ou a militar hoje, e as facções aí, né? A gente vê um disparate muito grande aí nessa situação, pelo menos de quem não entende a matéria, com os comentários que tem assim, nossa, como é que a polícia pode resistir com o tamanho armamento que tal morro tem, né? Como é que isso é mesmo real? Tem essa entrada? É tão difícil entrar isso no país? Não, olha, pelos meios legais é muito não existe, burocrático. Né? Que nem um atirador pode fazer encomenda lá fora de uma arma para uma fábrica. Uhum. Só que esse processo todo entre Exército, Receita da Polícia Federal, demora 4, 5 meses, vai para você conseguir fazer a compra, a liberação e outra, fora o tempo que ela fica aqui parada, até você tem que pegar alguém do Exército, um oficial, que cuide disso daí, vai com você no aeroporto, onde que ela entregue, para poder retirar a arma, vai até o QG, onde é feita uma guia de tráfego para você poder transportar e é feito o registro dela, do Exército, que não é pelo Sinarme, é pelo Sigma do Exército. São 2 tipos de registro que andam paralelos. Agora, a Polícia Civil tem acesso ao Sigma e a Polícia Federal também. Mas antes era só Sinarme. Então, eles tinham acesso a consultar armas de calibre permitido, que é o que tinha para os civis. Entendi. Armas de calibre restrito não tinha como, porque era particular do Exército fazer essa regulamentação e controle. Mas aí que está. Tudo que entra ilegalmente, assim como droga, continua tendo. Por mais que batam em cima, continua tendo. Porque acho que na hierarquia de valores agregados, primeiro parece que é petróleo, segundo droga e terceiro arma. Se eu não me engano, é bem mais ou menos essa colocação. Então, continua entrando, porque paga-se bem. A droga gera muito dinheiro. Para você fazer a proteção dos próprios rivais e da polícia, você tem que ter armamento. Então, infelizmente, para nós, o armamento sempre é um armamento top de linha, o que o pessoal tem nos morros. Mas no que você olha por aí, vamos dizer, esse olhômetro, ele está muito mais aperfeiçoado aí? Você tem como combater esse tipo de armamento? Olha, ultimamente, até teve alguns delegados gerais que o penúltimo, não o último, agora o penúltimo que eu tive conhecimento, ele conseguiu uma inovação muito grande na parte de compra de material para a polícia, para aparelhar melhor eles. Mas mesmo assim é deficitário perante o que o pessoal usa no morro, vamos dizer assim. Olha, eu vou só citar uma curiosidade, que o próximo convidado aqui, que a gente está comentando a questão do armamento, e agora eu vou chamar um advogado, né, que é lá também do mesmo bairro que é lá do Tatuapé, vai falar um pouco da questão de segurança. Mas só uma curiosidade sobre que o senhor até ajuda em produção, às vezes, no conhecimento de produção até de novelas, tal, né? Isso é uma curiosidade, viu? Ele é a pessoa consultada para tudo isso, né? Que tipo, o que usar, tudo. Sim, é um trabalho que eu faço desde 97, que cuida dessa parte tanto de efeito de tiro como de armamento, porque o mais próximo que tem da realidade é o que eu faço. Então, é o que eu procuro transmitir e fazer, quando tem uma novela ou algum filme que pede minha orientação para realizar. E doutor, quando você tem um trabalho com a polícia, balística também, esse tipo de trabalho vocês terminam realizando? Não, a balística já usa a polícia científica. Sim. Eles têm um bom aparelhamento, não sei se dá tempo sempre em casos de homicídio ou tal, de usarem, mas porque às vezes não dá tempo hábil para se fazer uma perícia balística e tudo mais tal no assunto. Mas eles têm equipamento suficiente para fazer isso. Como civil, pessoa civil, não temos condição nem de dar algum palpite ou falar alguma coisa sobre o assunto. Olha, agora a gente vai para o próximo bloco, né? Vamos falar sobre legislação agora, né? Mas vamos agradecer ao doutor. Olha, e para quem quiser conhecer, depois a gente passa no próximo bloco ali esse trabalho do senhor, que é fantástico. Obrigado por sua presença hoje. Agora a gente vai chamar
E deixa aí um recado, quem quiser conhecer seu clube lá. Tem um site rapidinho para passar? Tem. É a Associação tatuapedetiro.com.br. É um site que tem todos os ícones ali para você entrar e conhecer o clube virtualmente. E o dia que quiserem, pode frequentar lá sem problema nenhum para conhecer. Obrigado, mestre. Disponha. Bom, agora a gente vai no próximo bloco falar com o Dr. Leopoldo, que é da OAB do Tatuapé também. Até o próximo bloco. Você está aqui no Questão de Justiça. Hoje a gente falando um pouquinho, um programa diferente, falando também de segurança, mas comentando mais especificamente a quem manuseia a parte de armamento. Que eu acho importante saber como é que se usa esse tipo de material, vou colocar assim, né? Como disse o nosso entrevistado anterior, ela não faz nenhum estrago se não manuseado errado, né? E aqui, para seguir a linha do programa, também temos o Dr. Leopoldo, que é diretor lá da OAB do Tatuapé, né? Que a gente quer conversar um pouco da área da questão da criminalidade, né? Como é que esses dados influem, essa questão do armamento, às vezes, irregular que está aí nas ruas, né? Então, um pouco da visão dele, né, Raul? Claro. Como é que funciona isso na área legislativa, né? Não, perdão, judiciário. Tudo bom, Walter? Tudo bom, doutor Raul Jafé? Na verdade, nós tivemos, no transcorrer desses últimos anos, desde 1997 para cá, algumas alterações na legislação. Então, diversas alterações, ou seja, o legislador ele buscou, através das leis, né, a questão da redução ou não da criminalidade, né, é o que se discute hoje. Só que o que se vê atualmente é uma série de questões envolvendo a criminalidade. Nós temos aí um exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a sociedade vê aquela questão do indivíduo lá no morro, né, com um armamento pesado. CCAR, não sei da sua, não consigo. E de um outro lado, nós temos uma lei, né, que pune aquele cidadão que transporta uma arma de uma maneira irregular, sem as determinações legais, conforme o presidente da associação Tatuapé de Tiro comentou, né, sem a devida regulamentação, e ele acaba sendo punido, né, aquele cidadão que transporta hoje uma arma, né, consigo, né, sem o porte devidamente registrado na Polícia Federal, sem a regulamentação específica, ele será punido, vai ser conduzido para a delegacia, né, vai ser lavrado um boletim de ocorrência e vai ser preso em flagrante delito, né? A lei, inclusive, diz que o crime é inafiançável. Mas aí o que se pergunta é, bom, o crime é inafiançável e o cidadão, ele porta uma arma de fogo e daqui a uns meses ele sai, né, da prisão. O que acontece é o seguinte, a lei ela foi elaborada de uma forma técnica, né, com objetivos. Acontece que, como todas as leis, né, nós que somos operadores do direito, nós sabemos que existe algumas brechas nessa lei. Não que a lei não seja... Não que a lei não tenha efetividade, ela tem. Porém, aquele cidadão que é primário, tem bons antecedentes, enfim, em determinadas situações, ele dentro dessa ótica legislativa, ele acaba se beneficiando por responder esse processo em liberdade. Agora vai ser punido e vai responder um processo sobre o crivo do contraditório, vai ter uma sentença, né, elaborada por um juiz de direito, vai ser condenado. Agora, vem aquela questão, será que essa lei reduziu a criminalidade? O que aconteceu é o seguinte, hoje o cidadão, ele fica... Na verdade, a lei ela buscou o quê? Desarmar o cidadão. Então, o cidadão, ele está desarmado, né, sob o ponto de vista... sob o ponto de vista legal, né? Só uma a lei, pergunta. ela busca... Pela lei, até para entender o que ficou, o que está em vigência. Quer dizer, pela lei, eu vou lá numa loja, tudo bem, me deram a possibilidade de eu comprar essa arma, adquirir, eu fui na loja, retirei a arma, depois de passar por todos os trâmites que o Alessio falou, depois explicando justamente como é que se consegue comprar uma arma hoje. Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho arma, eu posso usá-la na rua? Depende, ou só dentro de casa? Depende da forma que ela foi adquirida, né? Então, por exemplo, se ela foi adquirida dentro, por exemplo, um atirador, né, que ele faz o CR lá junto ao Exército, se ele tem esse certificado de registro, ele pode ter a arma na casa dele. Agora, para transportar essa arma, sob o ponto de vista legal, ele precisa de uma guia de tráfego dessa arma. Isso o Exército que vai
que vai produzir essa guia e ela tem um prazo determinado para ele transportar essa arma. Agora, se ele quiser portar a arma, ele precisa pedir, né, junto à Polícia Federal, um porte. E, aliás, um porte que hoje ele é admitido de uma forma bem restrita. Não é qualquer cidadão hoje que consegue um porte de arma. Inclusive, se eu não me engano, até sob o ponto de vista psicológico, ele é analisado. Não sei se tiraram, não estou muito a par especificamente da questão interna da Polícia Federal. Não sei se a lei lá, ela ainda prima por essa questão do laudo o laudo psicológico, né, daquele que vai portar a arma. Mas, além disso, ele tem diversas, ele tem que buscar diversas, ele tem que cumprir diversas determinações legais para se ter a arma. Agora, aquele cidadão que adquire uma arma, né, e que de repente adquiriu essa arma até antes de 1997, da Lei 9437 de 97, ele teria até o prazo de 2008, até o ano de 2008, para registrar essa arma, né, informar o registro dessa arma. Se ele não informou e ele tem essa arma em desacordo com a determinação legal, se ele transportar essa arma, ou ele possuir essa arma dentro de sua residência e essa arma, ele ocultar essa arma dentro de sua residência e alguém, de certa forma, entra na residência, a polícia, no caso, entra dentro dessa residência e encontra essa arma, ele vai ser preso em flagrante, porque a lei, na verdade, ela pune não só aquele que porta, mas aquele que transporta, que adquire, que guarda consigo, enfim. Né? A lei, ela traz diversos verbos, né, no tipo legal. Então, qualquer infração à lei, né, e essa infração que eu digo enquadrada em um desses verbos do tipo penal, ele vai ser punido. Quer dizer, se eu ainda tiver na minha casa aquela garruchinha antiga que pertenceu ao vovô, que nem dispara mais, mas aí chega um policial por algum motivo, até por uma denúncia anônima. Ele chega lá e me vê com aquela garruchinha velha, tal coisa que tem lá na que nem atira mais. Eu posso ser preso em flagrante delito? É complicado, pode ser preso em flagrante delito. Agora, porque tinha um prazo para devolver e eu não devolvi. Tinha um prazo para devolver, inclusive para informar, né, as autoridades que existia aquela arma. Agora, a arma, de qualquer forma, essa posse da arma, ela tem que ser lícita. Tem que ser uma arma que tem uma posse lícita com nota fiscal e tudo isso. Inclusive, para informar as autoridades, eles exigiam, até 2008, se eu não me engano, dezembro de 2008, eles exigiam, né, as autoridades exigiam uma série de comprovações, inclusive comprovante de residência, nota fiscal da arma, uma série de coisas para que essa posse seja efetivamente lícita. Agora, não que você possuir na verdade, se eu tenho uma arma na minha residência licitamente comprada em uma empresa devidamente registrada, não que isso me autorize a transportar para o transporte, o porte, enfim. Existe toda uma legislação que trata a respeito. Só para fazer uma pergunta, Leopoldo, isso você vê no shopping até, vamos dizer que aquilo é uma arma, mas comparado à situação dos Estados Unidos, vamos falar das armas brancas então, né? Você pega uma espada... Com a faca, aquelas facas do Rambo, né? Aquela do Rambo, pronto, que você compra em loja de esporte, ou uma espada mesmo, aquilo é uma arma. Causa uma perfuração, né? Um instrumento perfuro cortante. Agora... Tem uma diferença, se eu pegar, por exemplo, aquela espada, que eu tenho mesmo uma, né? Um sabre antigo, sabre, eu tenho uma, e também tenho, já aconteceu comigo, do papai falecido, né? Tem uma arma, eu tenho que devolver, mas eu sabia que tinha que devolvê-la. No transporte desse caso, primeiro, porque é uma pergunta pequenininha, estou transportando a arma que era do papai, vou entregar, fui pego, prisão, né? Prisão porque a arma não é minha nessa situação. Né? Uma arma de uso restrito ou não permitido. Né? Agora, a espada... agora depende muito da circunstância, né? Como o indivíduo é abordado com aquela espada. Uma blitz parou o carro, existe hoje um esporte, né, em que se utiliza da espada. Esgrima, por exemplo, é perfeitamente... lícito, embora a arma seja diferente. É uma arma diferente. Mas que a esgrima é para o esporte, né? E aquilo é como ele falou, um sabre, né? Sim, aquele instrumento causa uma lesão ao indivíduo, né? Seria uma lesão perfuro cortante, né? Agora,
A arma, né? Quando falamos da arma em si... Arma de fogo. A arma de fogo, de uso permitido, restrito, enfim. Existe uma legislação específica que trata sobre essa questão. Aliás, eu só queria dizer o seguinte, a rapaziada, a molecada hoje usa muito quando sai à noite, o soco inglês, aquele canivete automático, Sim. tudo isso. E o gás também, né, que é proibido, né, a questão do gás, né, que fora do país ele é adquirido de uma maneira bem... Porque as mulheres usam nos Estados Unidos, por exemplo, aquele gás paralisante para ser surpreendida por algum lado. Aqui é proibido só policiais, né, com as devidas autorizações internas, né, editadas pela Polícia Civil, podem adquirir. Agora, o cidadão não pode. Olha, é extremamente isso proibido. tem algumas coisas que a gente fica pensando, né? Então, por exemplo, o sujeito que tem um porte legal de arma e carrega esse revólver, enfim, esse tipo de arma consigo todo dia, né? Que não é um policial. Aí fica aquela situação, ele tem uma situação na rua que ele entende que aquilo seja uma situação de perigo para ele. Essa análise é feita, porque se eu posso ter um porte de arma, estar na rua, achar que o sujeito é perigoso para mim ou para minha família, eu saco da arma e estou me defendendo. Existe uma linha limítrofe. Existe uma linha limítrofe entre o que a lei permite e a lei não permite. Agora, claro que quando falamos em ser humano, em dignidade humana, questão, né, do crime contra alguém, né, porque você hoje responde não só de uma forma dolosa, se você tem intenção de causar aquela lesão, mas de uma forma culposa e até em legítima defesa. Mas ele causou a morte, né, de um semelhante em legítima defesa. Ele vai responder o processo da mesma forma do que não sob a mesma argumentação jurídica, mas ele também vai responder um processo baseado em princípios como outro cidadão, né, que praticaram um crime de uma maneira dolosa. Então, aquele que tem a intenção ou não, né, e cause, né, e acaba... e, na verdade, o cidadão, de uma certa forma, causa uma lesão a um outro indivíduo, ele vai responder esse processo e sobre o crivo do contraditório e vai ter uma pena, né, de uma maneira culposa ou dolosa. Aí eu queria te perguntar o seguinte, rapidamente para voltar apenas à lei do desarmamento. A lei do desarmamento foi através de um plebiscito onde a população disse não a essa lei. Mas por que então ela continua tanto rigor nesse porte de armas? Porque já haviam sido feitos por portarias anteriores? Uma vez que o desarmamento, a lei não valeu. O que eles queriam fazer não permitiu o cidadão ter arma de hipótese alguma. Sim, nós tivemos alterações legislativas. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos, e tivemos uma lei, né, que hoje proíbe o porte de armas, né? Agora, essa discussão toda o que isso mais causa aflição na sociedade? Porque a sociedade, de certa forma, ela fica desarmada, né? Você não pode ter uma arma dentro da sua própria residência. Mas pelo plebiscito você podia. Você hoje não foi aprovado. Você não pode ter uma arma restrita e uma arma que não se... Você não pode portar, você não pode transportar uma arma sem a devida autorização. Agora, o que acontece? A sociedade, qual é o fator que causa mais aflição na sociedade hoje? Porque você não pode ter uma arma e você vê, como você disse, a bandidagem toda, né, armada. Aí, né? E dificilmente você vê um crime, né, um crime de roubo, né, um crime de sequestro, sem que o bandido não se utilize de uma arma, né, e o indivíduo está desarmado, né? E aí, não estou aqui analisando se o fator de estar ou não armado, né, reduziria ou não a criminalidade. Agora, claro que a partir do momento que todos os cidadãos estão armados, né, a questão do risco aumenta muito mais. Claro que o risco quem produz é aquele que está atrás do gatilho, como o presidente da associação comentou, né? Aquele que está atrás do gatilho que causa esse risco. Agora, claro que também esse risco não vem, de certa forma, analisando esse prisma, eu não acho que o risco está só aliado àquele que está atrás do gatilho, mas também esse risco é derivado de todo um conjunto de situações sociais e de políticas públicas que devem ser analisadas, até a questão da segurança pública, uma série de fatores que estão unidos para que nós possamos analisar a questão da criminalidade, que é hoje um assunto de extrema importância que vem causando aí reflexos
infindáveis na sociedade, né? Precisamos de uma lei, de alterações no nosso Código Penal. Inclusive, temos um projeto de lei, né, buscando alterações nesse Código Penal, no Código de Processo Penal, para que essa questão da criminalidade seja vista de uma ótica mais específica e eu acredito também que global, aliado à questão da educação, uma série de outros fatores, né? Essa é a minha opinião. Olha, é difícil, né? Criminalidade, segurança pública, doutor Leopoldo, é o que a gente vai mais discutir esses dias, porque é próximo da eleição, né? Eu acho que é difícil você analisar a questão sob uma forma isolada, né? Falar de criminalidade eu acho que ela está ligada não só... Até porque hoje nós não podemos olhar a lei, a legislação, sob o ponto de vista da questão do endurecimento dos códigos, das leis. Não é com uma lei mais rígida que nós vamos suprir a questão da criminalidade. Nós temos que olhar fatores gerais. Então, não só isso, mas a questão da educação, as questões sociais, de política, enfim, uma série de questões que envolvem a questão da criminalidade. Então, é muito ampla. Agora, temos essa lei, né? Essa lei atuante, né? A proibição de comercialização ilegal, de se adquirir uma arma de uma maneira ilegal, de portar, de transportar uma arma de uso restrito e não permitido, né? E o cidadão tem que cumprir as determinações legais e esperamos que as alterações legislativas sejam em prol de uma sociedade muito mais organizada e de muito menos criminalidade, né, João? Perfeito. Bom, mas é um assunto que já serve como um gancho para outros programas, porque realmente muito proveitosa a presença do Alessio Rossini, presidente da Associação de Tiro, né? Foi muito importante, e o doutor Leopoldo esclarecendo um pouquinho mais para a gente aqui. E serve também, para agora no final de noite, a gente lembrar, né? Já se despedindo, Raul, despedindo de você, doutor Leopoldo, para lembrar que você tem a força, mais do que uma arma, nessa opção toda, que é o voto, a conscientização do voto, que no nosso voto a gente determina tudo que pode ter entre legislação, do bem público, de segurança pública. Você tem uma arma maior. Então, está na hora do brasileiro saber usar essa arma de forma regrada, consciente. Saiba votar, escolha bem quem, independente de quem for, quem você vai votar, porque você pode e tem a força de mudar toda essa realidade que a gente discute em todo o programa que a gente está aqui. Bom, voto também pode ser arma branca, hein? Responsabilidade em dupla, hein? Exato. E principalmente com voto. Agradeço a presença de vocês e a gente fica por aqui e volta na próxima semana aqui no Questão de Justiça. Até lá.